Então tá, gurizada. Estou aqui na... Falta só meu computador agora. Estou morando em outra casa, em Viamão agora. Sou um cigano contemporâneo. Agora, para ficar... Alguém conhece Viamão? Ah, Viamão é estranho, hein? Eu vim do Sarandi, que é vila, e Viamão toda é uma vila, né? A não ser os feudos, assim. São os condomínios fechados, assim, para elite. O resto é vila. Tá, enquanto a Ana Júlia prepara o nosso material aí, acho que é ela que faz ainda isso. Só quebrada, Menegoto, só quebrada, né? Eu não me livro, né? Até já tem uns cachorros na minha volta, esse cachorro raiz, aquele olhar de vila. Aquele olhar de vila. Então, gente, estávamos nos falando da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Uma guerra imperialista, acima de tudo, uma guerra que ela... Os grandes motivadores da guerra são os interesses europeus imperialistas, como eu disse para vocês, mercado consumidor, interesses coloniais, tá? Das potências que têm interesses, obviamente, industriais nesse sentido, de mercado, de matéria-prima, de capital, dentro de um contexto de uma situação capitalista avançada. Não era mais aquele capitalismo liberal, da livre concorrência, agora é um capitalismo monopolista, um capitalismo de grandes corporações, né, das fusões que a gente tem de grandes indústrias com os grandes bancos, o chamado capital financeiro, que vai gerar monopólios, oligopólios, e essas grandes corporações, essas grandes estruturas, elas vão, obviamente, se lançar no mercado mundial, na busca de espaços para conseguir exportar digamos, essas necessidades que são intrínsecas à própria situação das suas indústrias, né, do seu capital. E aí isso vai começar a gerar uns conflitos, e esses conflitos, como a gente viu, eles vão acabar desaguando para uma guerra europeia, que ela é chamada de mundial porque nós temos aí regiões que são colônias desses países, e pelo menos um país de cada continente vai estar envolvido nesse conflito. Por isso chamamos de guerra mundial, né? E obviamente uma guerra que nunca tinha acontecido, uma guerra de proporções inéditas, entende? Antes disso nunca tinha acontecido algo assim. Até que eu disse para vocês, né? A Grande Guerra ainda é a primeira. A Segunda Guerra Mundial, apesar de ela ser em proporções superior à Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ela, né, já tinha acontecido, então já se tinha um modelo anterior recente, tá? Então a Segunda Guerra, apesar de ser mais forte, ela não foi para as pessoas que a viram tão inédita assim, em função da primeira, por isso a primeira tem esse grande nome ainda. Então estou ainda esperando aí o material, tá lá na aula do dia 6, repetindo na aula do dia 6/7, na plataforma do curso, tem um anexo ali, e esse anexo está colocado com o material em PDF da aula de hoje, 13/7. Certo, galera? Daí eu vou esperar a Ana Júlia botar para a gente aí, para a gente começar a trabalhar a aula. Eu tinha parado ali no início da guerra, né? Eu trabalhei a aula passada ali, o final do imperialismo e todos os antecedentes. E uma coisa que eu vou dizer já aqui para vocês agora, aliás, até falei um pouco antes, vou falar de novo, o mais importante para vestibular e para o Enem sobre as guerras mundiais, mais do que a guerra em si, o mais importante é a gente ter uma noção de como estava antes da guerra e como ficou depois dela. Isso é o que as provas mais pedem. Como é que estava o contexto mundial que levou à guerra, e quando a guerra termina, como é que ficou o contexto mundial. Isso é o mais importante. Porque, claro, a gente tem uma série de informações, uma série de livros de trabalho sobre as guerras, as armas, as batalhas. É muito interessante para quem gosta e é um assunto infinito. Sempre vai ter coisa nova. Só que, obviamente, isso não é o grande interesse das provas. O interesse das provas é que a gente consiga fazer, né, um discernimento do que essa guerra significou para o mundo, do que ela tem interesse e no que essas guerras vão acabar modificando o contexto internacional. E aí a gente chega no século XX, a gente chega num momento que hoje se agrava ainda mais, que é muito mais informação em menos período. Se a gente pegar, por exemplo, a época do Egito Antigo, a cada 2000 anos acontecia um evento de um faraó. Agora, a cada ano que passa, a gente vai ter uma série de informações, uma série de acontecimentos que vão ser importantes. Por isso que sempre, né, em provas,
quanto mais recente é o período histórico, mais conteúdo tem, né? E mais possibilidade, obviamente, de esses conteúdos aparecerem em prova, porque temos mais informações. E ainda, se falando de século XX, século XXI, mais as informações se conectam. Por exemplo, em História do Brasil, em História Geral, mais a cadeia de fatos e de relações elas ficam vinculadas, né? Porque o mundo vai ficando mais globalizado, mais conectado, e aí, obviamente, sempre a história contemporânea é a mais importante para se estudar. Coincidentemente, acaba sendo melhor, né? Porque quanto mais perto da prova, a gente está tendo conteúdos que mais caem, né? Pior se fosse cair na prova mais conteúdo de história antiga lá, porque daí o cara tinha que estar lembrando e tal. Então, geralmente, os conteúdos que mais caem em prova são os conteúdos que a gente está vendo por último. Então, aí, para a memória, fica um pouco mais fácil. A Ana Júlia não está, tá? Então, tá, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Se a Ana Júlia não está, deixa eu pensar numa estratégia aqui. Tá. É que eu não consigo, como eu estou no celular, eu não consigo disponibilizar conteúdo. Mas deixa eu ver se é porque daí ele vai ficar desfocado. Deixa eu tentar fazer aqui, peraí. Vou tentar fazer só um pouquinho, compartilhar conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Rodar o negócio. É que eu não tenho aqui. Peraí, deixa eu ver. Não tenho. Não. Deixa eu ver. Se alguém puder me passar rapidamente o e-mail aqui, ó, passa para mim alguém rapidamente o e-mail. Eu já mando por e-mail da pessoa agora esse PDF. E aí essa pessoa que tem um computador também, posso ter dois agora. Me passa então, por favor, teu e-mail rapidamente aqui, que eu já passo para ti e tu já disponibiliza para nós na tela aí. Ó, o Gabriel conseguiu fazer, ó. Ó, valeu, Gabriel. Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Aí, Gabriel, aí mesmo, foi nessa tela mesmo, modificações nos blocos. Foi bem aí que paramos. Consegue deixar ele em tela cheia, Gabriel, para gente? Se não, só deixar ele grande mesmo já tá suficiente. Assim já está suficiente para a gente trabalhar. Todo mundo enxergando aí? Então, gente, muito obrigado, Gabriel. Dando sequência à nossa aula, então. Galera, nós vimos ali que a Primeira Guerra Mundial, ela começa, né, em 1914, e antes dela, né, nós temos toda uma situação que é muito importante vocês ficarem focados, que são a formação das alianças, os interesses que estavam em conflito, e a gente viu a formação da Tríplice Aliança, que era a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria, e depois a Tríplice Entente, Rússia, França e a Inglaterra. E o que acontece? Tudo começa, né, porque acontece um desentendimento e um assassinato na região do leste europeu, na região da Península Balcânica, que era em Sarajevo, na Bósnia. E aí vocês sabem que o príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, ele vai até a Bósnia e é assassinado por um grupo, né, um grupo ativista lá, que era o Grupo Mão Negra, que era da Sérvia. Só lembrando, a Sérvia, uma região ali da Península Balcânica, já era independente e queria que toda a Península Balcânica fosse independente. E fazia esses ataques ativistas, essas manifestações e tal, muitos deles terroristas até, para incentivar a união e o fim, né, do domínio dos impérios sobre a Península Balcânica. Então, quando o príncipe, né, o sobrinho do rei da Áustria, que seria imperador, ele vai até a Bósnia, né, os membros do grupo lá da Sérvia, um deles lá assassina ele dentro da Bósnia, e aí, obviamente, o rei da Áustria se indigna e pede um ultimato à Sérvia, e esse ultimato à Sérvia não é atendido. Inclusive, o mais forte seria que todo o grupo e as pessoas envolvidas, isso, a Imperatriz Sofia também foi. A Sofia foi, ela, inclusive, né, já que a Yasmin falou aqui, a Sofia, ela,
Francisco Ferdinando, ele nem queria que ela fosse. Não precisa ir, é uma viagem de negócios, política e para lá. E ela fez questão de ir, porque eles recém tinham casado, e ela pediu para ir, e ele acabou levando ela, e ela acabou morrendo junto com ele. Os dois foram assassinados. E aí o rei da Áustria, então, ele dá um ultimato, e entre esse ultimato ele pede para que os caras sejam julgados dentro da justiça da Áustria. E aí a Sérvia diz, não, aí tu está querendo tirar até a soberania que a gente já conquistou, a gente não aceita isso. E aí o rei da Áustria declara guerra à Sérvia. E não esqueçam, quem defendia a Sérvia também era a Rússia, que tinha interesse na região. E a Rússia estava num lado antagônico ao da Áustria. Então, quando a Rússia vai em proteção à Sérvia, a Áustria declara guerra à Rússia e a Rússia também, e aí começa aquele efeito dominó. Os dois lados, então, se declaram guerra. E aí, em 14, né, começa a Primeira Guerra Mundial. Gente, e aí também falei na aula passada que a guerra, no primeiro ano, ela é uma guerra que foi tentada ser uma guerra rápida. Como a Alemanha tem inimigos dos dois lados, o Império Alemão tinha inimigos como França e Inglaterra de um lado e a Rússia do outro, ele preferiu fazer a famosa guerra de movimento, que era atacar primeiro a região ocidental, a frente ocidental com a França, e depois atacar a Rússia. Isso não deu certo porque houve uma grande resistência e a guerra começou a ficar guerra estática, a famosa guerra de trincheira, que vai durar até o fim dela praticamente. Bom, o que acontece agora? Agora vem o slide aqui da guerra mais importante, que é as modificações do conflito. Tá? As modificações dos lados, dos blocos aí. Gente, como eu disse para vocês, a Itália, inicialmente, ela estava na Tríplice Aliança, mas ela não tinha declarado guerra, porque a Itália, quando ela entra na Tríplice Aliança, ela fala o seguinte, bom, caso nos ataquem, a gente eu vou, obviamente, defender a Tríplice Aliança. Mas a Itália não estava muito afim, sabe? A Itália meio que entrou por interesse pragmático ali, ela não estava muito bem com a Áustria, e a Itália, ela não atacou ninguém, porque, tecnicamente, a Itália cumpriu o que ela disse. Não, quem atacou primeiro foi a Alemanha, quem declarou guerra para a França foi a Alemanha, então a gente não foi atacado. Então a Itália se manteve, digamos assim, neutra no primeiro momento. Tá? Então, ela, apesar de estar na Tríplice Aliança, ela nunca atingiu ninguém estando na Tríplice Aliança. E o que vai acontecer? Em 1915, a Tríplice Entente vai fazer um lobby, vai seduzir a Itália e fala, olha, se tu virar para o nosso lado, porque a gente vai vencer, né? O fogo alemão é fogo de palha, isso não vai durar, e a gente vai te dar territórios coloniais, isso foi prometido para a Itália, a gente vai te dar territórios coloniais e a gente vai te devolver as regiões da Itália que estão na mão da Áustria desde que vocês fizeram a unificação, que eram as chamadas províncias irridentas, Istria, Tirol e Trentino. E a Itália já estava, mesmo que a fim de não participar do lado da Tríplice Aliança, a Itália, então, em 1915, ela muda de lado e passa a participar da Tríplice Entente. E aí agora, gente, um detalhe importante, mais para a URGS do que para o Enem, uma coisa de nomenclatura que vocês têm que ficar ligados. Pode aparecer em prova a expressão potências centrais. Potências centrais é a mesma coisa que a Tríplice Aliança, só que agora sem a Itália. Porque as potências centrais, no mapa europeu, se vocês observarem, fica ali no meio mesmo do mapinha. Então, as potências centrais é a mesma coisa que a antiga Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente passa a ser chamada e se autodenomina já de os aliados. Então, muito cuidado que se aparecer na prova, Primeira Guerra Mundial, os aliados, não é Tríplice Aliança, porque o nome pode ser parecido. Né? Para o cara que não estuda, Tríplice Aliança, aliados, não. Os aliados se auto-intitulam assim, e é o mesmo grupo da Tríplice Entente, certo? Então, em 1915, a Itália muda de lado e passa a participar da Tríplice Entente, que também pode ser chamada de os aliados. E a Tríplice Aliança agora passa a ser chamada de potências centrais. Feito isso, vamos ao ano mais importante do século XX. Isso quem falou foi o professor Marcito Castro, eu mesmo. Eu tenho uma avaliação assim. O ano de 1917, gente, ele é o ano mais importante do século XXI. Por quê? Por causa desses dois motivos que estão aqui. A entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. E eu vou explicar por quê. Por que esse ano é tão importante e por que ele vai modificar o resto do século XX inteiro. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, gente, entram em 1917 na guerra. Eles estavam, tecnicamente, neutros. Oficialmente, os Estados Unidos não estavam em guerra. Até porque os Estados Unidos, gente, sempre vivia aquela política do América para os americanos, de não se meter politicamente em interesses europeus. Politicamente, porque economicamente sempre teve interesse, sempre teve negócios.
mas não queria estar envolvido numa guerra ou qualquer conflito internacional fora do continente. Era a famosa doutrina Monroe. Apesar disso, desde o início da guerra, os Estados Unidos, gente, só para vocês terem uma noção, eles já vendiam armas e alimentos e financiavam a guerra para o lado da Tríplice Entente, França e Inglaterra, até pelos que eles viam o que estava acontecendo, né, da ameaça da Alemanha de se tornar uma grande potência e tal. Então, oficialmente neutros, mas por fora vendiam armas, ganhavam dinheiro com a guerra. Tanto que os Estados Unidos, no começo da... Só para você ter uma ideia aqui, quando começa o conflito, ele tem uma dívida que vai em torno de 3 bilhões de dólares, tá? Para a Europa, negociações, né, relações internacionais e tal, e ele começa a vender armas para a Tríplice Entente e financiar as guerras tal para tentar saldar essa dívida. E dá muito certo. Logo que a guerra começa, os Estados Unidos já meio que empata, assim, meio que já salda a sua dívida só com os empréstimos, só com a venda de armas e tal. Só que aconteceu um problema. Aí vão perguntar, tá, Marcito, mas por que os Estados Unidos vai entrar, então? Em primeiro lugar, a Alemanha, ao longo do conflito, ela está bem forte. Está meio que cagando a pau ali, tanto lá da frente ocidental, e ela consegue, na Rússia também, vencer várias batalhas. E os alemães vão entrando no território russo. Porque a Rússia, apesar de ser um país grande e forte, é um país que ele é fraco militarmente, é um país que não tinha uma estrutura que nem tinha a Alemanha. Então, qual era o medo dos Estados Unidos? Se a Alemanha vence, e se os países para os quais eu emprestei dinheiro e financei tudo perdem, quem é que vai me pagar? Essa é a questão. Eu vou ficar endividado, ninguém vai me pagar, porque não tem como. Aí eu estou ferrado, aí eu estou mais endividado ainda. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E um segundo detalhe. A Rússia, né, de 16 para 17, a gente vai ver daqui a pouco, ela já estava vendo um processo de revolução. E aí os inimigos do czar, né, e principalmente os socialistas, ali na foto está o Lenin, eles estavam com uma força muito grande dentro da Rússia. E aí, se os socialistas vencessem, por exemplo, os Estados Unidos sabiam que a Rússia ia sair da guerra, porque eles ameaçavam querer sair da guerra. E aí pensem comigo, se a Rússia sair da guerra, a Alemanha não tem mais a frente oriental para lutar, a Alemanha pega todas as suas forças e joga para o lado ocidental. Aí já era mesmo para a Tríplice Entente. E os Estados Unidos sabiam disso. A situação não está boa, eu preciso entrar. Professor, Oi, pode repetir essa última parte, por favor? qual parte? Agora que tu estava comentando. Da Rússia? Isso. Ah, porque a Rússia, tá? A gente vai ver daqui a pouco. A Rússia estava tomando um pau. Cara, era milhões de mortos, assim, cara. A Rússia perdeu milhões de mortos. E era centenas de milhares quase por dia que morriam na Rússia. Então, tipo assim, o governo do czar, dos Romanov, o Nicolau II, estava debilitado. O povo queria sair da guerra. E os revolucionários que estavam aproveitando esse momento estavam quase conseguindo tomar o poder. E, se tomassem o poder, prometeram tirar a Rússia da guerra. E para os Estados Unidos, a Rússia sair da guerra era, pensa bem, se a Alemanha está dividida em dois lados e assim mesmo está forte, se a Rússia sai da guerra, é derrotada ali para a Alemanha não tem inimigo na frente oriental. Então a Alemanha consegue controlar todo o seu exército e a sua força para o lado ocidental, com a Inglaterra e com a França. E aí, para os Estados Unidos, isso é a derrota, porque daí ele justamente está emprestando dinheiro, financiando a guerra para a Inglaterra e para a França. E agora a Alemanha vencendo eles, quem é que vai pagar eles? Então, a iminência da saída da Rússia da guerra, tá, junto com as derrotas que os outros estavam passando com a Alemanha, era um sinal de que os Estados Unidos, desse jeito, ia perder o seu dinheiro. E precisava, de alguma forma, interferir nisso. E tinha uma política de guerra forte, tinha uma indústria bélica também. Então, o que eles pensaram? A gente precisa entrar. Não pode ficar só nessa fachada de neutralidade, emprestando dinheiro, só nas situações ou relações econômicas. A gente precisa entrar mesmo. Só que, um detalhe, como os Estados Unidos tinham essa política isolacionista muito forte, tanto na opinião pública quanto no próprio Congresso americano, do América para os americanos e tal, teria que ter um poder de convencimento muito forte para conseguir fazer isso. E aí 2 motivos foram suficientes
para os Estados Unidos convencer a opinião pública e o Congresso a poder participar diretamente na guerra. O primeiro deles é o afundamento de um navio Lusitânia, que levava alimentos e tal para a Inglaterra. E esse navio foi afundado, gente, pelos submarinos alemães. Então, a Alemanha meio que ajudou assim, né, os Estados Unidos a decidir nisso. Então, houve a morte inclusive de americanos nesse navio e para lá. Isso estimulou a opinião pública, né? Estimulou, obviamente, a opinião pública a acreditar na ideia de que a guerra deveria ser travada também pelos Estados Unidos para meio que salvar o Ocidente. E um segundo detalhe foi uma carta, digamos, um telegrama, que a gente pode chamar assim, enviada pelos alemães para o México, pedindo para que o México entrasse na guerra ao lado da Alemanha, das potências centrais. Porque, historicamente, lá por volta de 1850, houve uma guerra dos Estados Unidos contra o México, que os Estados Unidos invadiram o território do México e pegaram metade do México para eles. Texas, Califórnia, Utah, Colorado, várias regiões do México viraram dos Estados Unidos. E olha a promessa da Alemanha para o México. Se vocês lutarem a guerra com a gente vai vencer, a gente ajuda vocês depois a pegar de volta tudo que os Estados Unidos tirou de vocês. E essa carta foi interceptada pelos Estados Unidos. E aí que pensa o governo, olha o que os caras estão fazendo. Ó. Os caras estão estimando o México a lutar na guerra e depois vão querer. E se isso aí der treta, o que vai acontecer? Aí os caras vão brigar com a gente depois aqui para pegar os territórios de volta. Então a gente se não fizer nada agora, a gente está diante de uma situação que depois vai ser muito mais difícil sair. Então, com o afundamento do navio e com a interceptação dessa carta do México para a Alemanha para o México, aí o governo consegue oficializar a entrada na guerra. E aí, em abril, no finalzinho dela, em abril de 17, gente, os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente. Entram depois. Ou seja, tu já tem países destruídos, numa situação de guerra que que já estão debilitados militarmente, economicamente, humanamente falando, logisticamente. E outra, né? Tem uma potência bélica, tem digamos, uma força militar muito grande. Então, obviamente, o lado que os Estados Unidos entrassem, eles iam decidir a guerra. E eu já vou dizer para vocês, quando os Estados Unidos entraram na guerra, decidiram a guerra. E tiveram as menores perdas, porque não teve um civil americano morto na guerra, porque a guerra não foi lutada lá, né? A guerra foi lutada por eles fora do país. E os caras chegaram depois. E por que eu estou dizendo que o ano de 17 ele decide o resto do século XX? Um dos fatores é esse, porque os Estados Unidos entram na guerra, vencem a guerra e passam a ser a maior potência mundial desde então. Desde 1917, gente, os Estados Unidos, e aliás, desde 1918, com o fim da guerra, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, superando a Inglaterra, superando qualquer país europeu. Então, o mundo já começa a ter uma grande superpotência. Ainda, os Estados Unidos demorariam até o final da Segunda Guerra Mundial para se assumir como uma potência internacional decidida a resolver o mundo, como ele é hoje, mais ou menos. Mas, de fato, já era a potência mais forte do mundo na Primeira Guerra Mundial, principalmente a partir de 17 e 18. Então, o panorama que nós temos hoje ainda, tá, que vem do século XX, da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, começa na Primeira Guerra Mundial. Então, percebam como essa entrada e como essa decisão vai afetar o resto das relações internacionais do século XX. Por isso que o ano 17 é importante. E o segundo fator para o ano 17 ser importante, a saída da Rússia. A Rússia, gente, ela sai da guerra, tá? Com a Revolução Bolchevique, em outubro de 17, e depois é formalizada em 18 lá, essa saída. Mas a Rússia sai da guerra, primeiro porque já era uma vontade popular, porque a Rússia estava tomando um pau e era morte em cima de morte, como eu falei para vocês, o povo já estava antipático ao próprio czar, porque não aguentava mais o conflito. E segundo, quem tirou a Rússia da guerra foram os bolcheviques socialistas, que tinham, obviamente, por serem socialistas, a visão que a guerra era uma guerra capitalista, era uma guerra de interesses burgueses, imperialistas. E a Rússia, como não era mais agora capitalista com a Revolução, a Rússia não tinha que ver com isso,
porque essa era uma guerra onde ela traria apenas de bode expiatório, ela estaria ali né, digamos assim, só de alvo, né? Ela não ia ser, ela não era importante para essa guerra. O mais importante era solidificar o socialismo e fazer o crescimento do país. E veja bem como isso é importante. A Rússia vira socialista e se torna já a nação que vai incomodar o mundo capitalista. Porque no momento em que a Rússia vira socialista, ela vai rompendo relações dentro das regras capitalistas de comércio e políticas. Então, a gente já vê, a partir de 17, essa bipolarização entre capitalismo e socialismo. Ainda não é a Guerra Fria, mas já há uma bipolarização. Quando a gente vê o século XX inteiro, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, essa coisa de mundo capitalista versus mundo socialista, esquerda, direita, Guerra Fria, tudo começa em 17. Então, vejam bem, o protagonismo dos Estados Unidos em 17, sendo o país mais forte do capitalismo, e o surgimento de uma potência socialista que vai fazer uma espécie de desafio, é o século XX que a gente enxerga o tempo inteiro. E que, de certa forma, tem resquícios até hoje. Então, tudo começa em 1917. Por isso que eu digo que o ano de 17 é o ano mais importante do século XX, porque ele vai, de certa forma, catapultar as duas grandes potências que vão rivalizar, que vão se rivalizar no século XX inteiro, que é a União Soviética e os Estados Unidos. E, obviamente, que isso aí... E, obviamente, também, gente, que a partir de 17 já há uma preocupação de Estados Unidos e países capitalistas em bloquear a União Soviética. A Rússia, né, que viraria a União Soviética em 1922, que viraria a União Soviética em 1922, e mesmo antes de acabar a guerra, já havia um interesse, digamos assim, ideológico de preservar o mundo capitalista dos avanços comunistas, dos avanços socialistas. Então, tudo isso que a gente vê no século XX, né, de capitalismo contra socialismo, já começou aqui. Ainda não tem nome de Guerra Fria, porque algumas coisas vão acontecer que vão atrasar isso. Mas essa bipolarização e esse interesse entre capitalismo contra o socialismo já começa aqui. Então, aqui digamos, é a gênese. Aqui é toda a origem do mundo do mundo bipolar do século XX. O século XX, gente, a era dos extremos, como diz o Eric Hobsbawm, é o mundo da bipolarização. E extremos porque a gente vai ver teorias totalitárias muito fortes, é o caso do nazifascismo, é o caso do próprio socialismo do Stalin. Por que guerra burguesa? Porque, na verdade, é uma guerra que os interesses dela são das potências burguesas. É uma guerra que ela se origina de interesses capitalistas, de uma burguesia europeia que precisa de mercado consumidor, que precisa de reforço, né, da sua própria lógica capitalista, e ela vai buscar isso nas colônias. E é justamente esse interesse em conflito de colônias que vai gerar guerra. Então, na verdade, essa guerra que envolveu o mundo inteiro, a origem dela são dos países europeus capitalistas por mercado, né, que tem princípios da burguesia. Por isso que os russos disseram isso. Essa é uma guerra que o interesse que a Rússia está é um interesse coadjuvante. O povo russo tem que fazer seu próprio sistema e não tem que se mover com isso. Nesse sentido que eles chamaram isso de guerra burguesa. Então, o ano de 17 ele é o mais... E aí, gente, o que vai acontecer? O ano de 18 é só, né, o restinho que a gente tem, e aí, obviamente, como a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. A vitória vai ser, então, da Tríplice Entente, ou, como a gente pode chamar também, dos aliados agora. Pode passar um para frente aqui? Pode passar um slidezinho? Vou esquentar uma aguinha aqui para café enquanto passa para frente. Olha o que está aqui, gente, ó, o fim do conflito. Galera, em outubro, tá? Aliás, em novembro de 18, só para vocês entenderem, que ficou meio em cima aqui o negócio. Em outubro de 18, a Alemanha... Em outubro de 18, a Alemanha se rende. Tá? A Alemanha se rende em outubro de 18, no chamado Armistício de Compiègne, na França. Olha o que eu vou dizer agora para vocês aqui, enquanto eu esquento a minha água aqui. Ó. Em outubro de 18,
Aliás, em novembro de 18, a Alemanha já está perdendo, tá? Obviamente, por influência dos Estados Unidos. E o que acontece? A Alemanha era um império, né? Um império alemão, o Guilherme I, e parará, o rei. O que aconteceu, gente? Com o avanço da guerra e a iminência da derrota da Alemanha, né? Porque a Áustria já tinha se rendido, outros países já tinham perdido, o que vai acontecer? Os Estados Unidos negociam com a Alemanha. O presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos negociou a Alemanha, ó, negocia essa guerra aí, porque senão tu vai perder tudo, senão vocês vão ser derrotados. E o Kaiser alemão, ele renuncia. Tá? Ele renuncia. E ele pede o seguinte para os Estados Unidos: olha, eu vou renunciar, mas eu não quero que, com o fim da guerra, a gente seja humilhado, que a gente tenha que pagar 1000 indenizações, que a gente tenha que se ferrar, que a gente tenha que perder tudo. Então, que a gente saia, mas mantenha a nossa autonomia, mantenha nossas colônias. E os Estados Unidos meio que não tá, beleza, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Se rende, a gente negocia a paz e vocês ficam ali sem danos. E qual era a negociação? A Alemanha se rendia e a Alemanha se rendeu. O Império Alemão deixou de ser império e a Alemanha passou a ser uma república. A partir de 18, preste atenção no que eu vou dizer, a Alemanha vira a República de Weimar, que é o nome de uma cidade que ficou a capital da Alemanha. República de Weimar. Uma república parlamentarista totalmente atrelada, totalmente vinculada aos interesses dos ganhadores, porque, obviamente, perdeu. Isso deixou muita gente com raiva. Vários soldados ainda estavam nos frontes de batalha, estavam lá lutando, quando receberam a notícia que tinham que cessar armas porque foi negociado um acordo de paz e que a Alemanha se render. Eles não gostaram disso. Entre esses soldados estava Adolf Hitler, que era cabo mensageiro da Primeira Guerra Mundial. Mas ficou sabendo que não tem mais império, a Alemanha virou uma república democrática, parlamentar, e agora tem que aceitar o que vai acontecer depois. Então a Alemanha deixa de ser o império e passa a ser uma república em 18. E o combinado foi o que com os Estados Unidos? A gente não vai ter preço alto, a gente não vai se ferrar, beleza. E aí, gente, chega o ano de 19, que é o ano pós-guerra, e esse é o mais importante de todos, assim. Porque daí vão se decidir o que vai se fazer com o mundo, né, depois da Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Começa o ano de 19 na França com a Conferência de Paris. E aí os Estados Unidos entram com os chamados 14 pontos de Wilson, que eram 14 pontos que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos tinha lançado aos países da conferência. E quem é que participa da conferência? Só os que venceram. Os que perderam se fuderam, não vão participar. E nem a Rússia. A Rússia estava do lado dos que tinham vencido, e a Rússia saiu da guerra, mas como a Rússia tinha virado socialista, a Rússia não participou também das decisões dessa conferência. E o que o presidente Wilson pediu? Uma paz sem vencedores. Preste atenção. Paz sem vencedores. Que ninguém culpe ninguém, que ninguém indenize ninguém, que sejam respeitados os povos, a autonomia dos povos, que ninguém perca território, entendeu? Que não seja um fim de guerra que gere anexações, indenizações, que são decisões que geram revoltas, né? Sentimento de vingança que pode gerar mais conflito. Só que aí tu pensa, a França putaça com a Alemanha. Pensa bem, lembra do revanchismo francês. Lembra do que a Alemanha, quando tinha se unificado, tinha pegado a Alsácia-Lorena da Alemanha, da França, e tinha sido coroado rei lá no Palácio de Versalhes. Então a França falou, bem capaz que eu vou aceitar isso. Então França e nem a Inglaterra aceitaram esse acordo dos 14 pontos de tudo belezinha. E aí vendo... E outra coisa, e também os Estados Unidos, do presidente Wilson, bolou a ideia de uma liga, de uma sociedade das nações. Liga ou sociedade das nações, que era uma espécie de
instituição internacional para evitar novas guerras, para lá. E todo mundo cagou para isso. O que acontece? Os Estados Unidos se retiram da conferência de Paris. Se retiram porque viram que isso não deu. E então a gente vai ver as coisas do nosso jeito. E aí a França, principalmente a França e a Inglaterra, retomam as negociações e levam tudo para Versalhes. E aí nós temos o famoso Tratado de Versalhes. E aí vocês aí, quem gosta de história, quem já lembra disso do colégio, né? Esse é um tratado bem famoso. Nesse Tratado de Versalhes, a França fala, mas bem capaz que a Alemanha vai sair bonitinha do jeito que está. Então, no Tratado de Versalhes, gente, há uma demasiada, tá? Uma demasiada responsabilização da Alemanha por tudo que aconteceu na guerra. Então, a Alemanha foi realmente penalizada com a guerra. Tá? Por exemplo, só para você ter uma noção, no Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu territórios coloniais, perdeu Alsácia-Lorena, tudo que a França queria, né? Agora é a vingança da França. Imagina, a França com vingança. Perdeu o Tratado de Versalhes, perdeu a colônias, perdeu Alsácia-Lorena, teve, tá, que ficou acordado que a Alemanha pagaria uma indenização de 32 bilhões, 32 bilhões de marcos para os saldos da guerra, que equivaleria a mais ou menos 6 bilhões de dólares, tudo nas contas da Alemanha, tudo para a Alemanha pagar pelos danos da guerra. E o mais importante de tudo, a Alemanha nasce, como vocês sabem, a Alemanha é um país extremamente orgulhoso de ter nascido a ferro e fogo. Um país muito militarizado, um país extremamente bélico, cresceu com isso, se unificou a partir disso. E olha só, a Alemanha foi punida com castigos militares. Não podia ter um exército com mais de 100 mil homens. Tem gente que pergunta, né? Ô Marcito, tá, 100 mil é pouco, então? Veja bem, 100 anos antes, um século antes, Napoleão Bonaparte, para invadir a Rússia, levou 600 mil soldados para invadir a Rússia. Claro que tinham mercenários ali em torno de outros países, mas 600 mil 100 anos antes para invadir a Rússia. Tu imagina a Alemanha militarizada 100 anos depois. 100 mil, gente, não é nada. É realmente a ideia de desmilitarizar a Alemanha para evitar ela, deixar ela totalmente fraca. E outra, a Alemanha não podia ter uma aviação de guerra nem marinha de guerra. Nada. Então a Alemanha virou um país praticamente sem exército. E isso humilhou a Alemanha, isso realmente, a negociação que a Alemanha fez foi, e teve que aceitar, né? E aí esse Tratado de Versalhes, por incrível que pareça, é um tratado de paz. Vejam bem, né? Um tratado de paz é um dos grandes componentes para a Segunda Guerra Mundial, porque do resultado do Tratado de Versalhes e toda a humilhação que a Alemanha passou e todos os castigos que foram impostos a ela vão gerar um sentimento de revolta, um sentimento de revanche também, com vários grupos, entre eles um grupo que vai ser o Partido Nazista, que vai surgir em 19 também. Então, junto com o Tratado de Versalhes, surge o Partido Nazista, que vem crescendo, que vai crescer ao longo da década de 20 e nos anos 30 vai tomar o poder na Alemanha com o Hitler. Então, para vocês entenderem como nas relações internacionais, as indenizações, ou digamos as decisões dos tratados, eles podem gerar mais guerra ainda, né? Mais situações, né, de tensão, de vingança, de revanche, essas coisas todas. Tem até uma frase, né, que na Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu a guerra e a França perdeu a paz, porque desde então se inicia um sentimento anti-francês, um sentimento, né, alemão de vingança e de crescimento, que a gente vai ver daqui a pouco, mas tudo começa aí. Tá? E outros tratados também, gente, que vão desmembrar os antigos impérios e formando novos países. Né? De grandes impérios, nós temos países que vão, né, ficar independentes ali onde eram dominados pelos impérios.
como o Tratado de Saint-Germain, que trabalha com a desagregação do Império Austro-Húngaro, do Império Alemão. Para você ter a noção, né, do Império Alemão, uma parte vai ser dividida na parte oriental e vai ser colocada ali, criada ali a Polônia, e a Polônia ela vai rachar a parte oriental lá em cima da Alemanha, que dava acesso ao mar, ao porto de Danzig, que é o chamado corredor polonês. Isso vai ser uma reivindicação depois do Hitler na Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer também. A Áustria, o Império Austríaco, né, vai desmembrar, vão surgir novos países. O Império Otomano também depois ele vai se desmembrar e vão surgir os países que a gente conhece hoje do Oriente Médio, uns dominados pela França, outros dominados pela Inglaterra, de serem protetorados, de serem apoiados por eles, enfim. Então, nós temos um novo cenário internacional a partir de agora. Mas o mais importante, vocês sabem, é o Tratado de Versalhes. É o Tratado de Versalhes porque ele vai culpar em demasia a Alemanha, e as punições que ele vai dar para a Alemanha vão estimular um sentimento nacionalista, extremista, racista, entre outros, que vão levar o mundo para a Segunda Guerra Mundial justamente a partir da Alemanha. Tá? E antes de passar para o próximo slide, saldo, tá? Saldo desse conflito mundial aí, que terminou em 18, é o quê? A preponderância dos Estados Unidos da América, certo? A preponderância dele, economicamente, como o país mais rico do mundo, e o surgimento de uma grande oposição, que é o socialismo soviético. Então, tu já tem uma bipolaridade, como eu falei para vocês, acontecendo agora. Uma bipolarização muito forte. E outras coisas, né? Uma descrença no liberalismo e uma descrença na democracia. Porque ao longo da década de 20, o que a gente vai enxergar? O surgimento de governos autoritários, centralizadores. Uns mais moderados e outros bem mais radicais. Então, o mundo do liberalismo econômico e da democracia vai meio que cair em descrédito ao longo da década de 20. Tanto que os anos 30 serão anos dos regimes totalitários. Tudo como consequência dessa Primeira Guerra Mundial. Além, obviamente, do que eu disse para vocês. Do aparecimento da grande potência mundial que são os Estados Unidos e da sua oposição, que é a futura União Soviética. Tudo começou em 17 e vai despontar, né, a partir da década de 20 agora. Para mim é fascinante, né, o que vai acontecer a partir de agora no mundo ocidental. É fascinante de se estudar, é claro, mas é terrível frente ao que o mundo vive em tão pouco tempo a partir de agora. E dentro, gente, dentro da Primeira Guerra Mundial, vou aqui fazer meu café enquanto eu falo com vocês. Dentro da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Dentro da Primeira Guerra Mundial acontece a Revolução Russa. Pode passar para nós aí, meu querido. Vai acontecer a Revolução Russa, tá? Gente, a Revolução Russa, ela é filha da Primeira Guerra Mundial. Só que ela ganha vida própria, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela surge, aliás, a Revolução Russa surge dentro da Primeira Guerra Mundial, só que ela ganha força própria a partir dos seus resultados. O que nós temos aqui, tá? Gente, a Rússia, não sei se vocês lembram, tá? Isso é uma coisa muito importante de se falar. A Rússia, apesar de ser um país ali que pega a Ásia e pega a Europa, um país forte, ele era um país atrasado. Se a gente for comparar a Rússia, por exemplo, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, a Rússia é um país atrasado. A Rússia é um país que estava... E uma das explicações foi o quê? Vocês lembram, né, que o Napoleão, ali durante o início do século XIX, o Napoleão invadia, né, com suas guerras de expansão, o Napoleão fazia as reformas liberalizantes, o Napoleão derrubava impérios e colocava lá as reformas burguesas. Lembra que o Napoleão foi para a Rússia e ele não conseguiu invadir a Rússia. Então, ele não conseguiu fazer com que a Rússia passasse pelas revoluções burguesas. Então, numa lógica meio assim, essa regra, a Rússia
ainda no século XX, ela não tinha se feito as chamadas revoluções burguesas, liberais, como a Europa tinha feito. A Rússia ainda estava meio que absolutista, sabe? A Rússia estava... Tanto é que a Rússia, gente, só para você ter noção, a Rússia ela tinha um calendário juliano nessa época, enquanto o resto da Europa tinha um calendário gregoriano. O calendário juliano remonta ao ano de 45 a.C., quando Júlio César criou um calendário. Então, o calendário juliano da Rússia ele tem 13 dias de delay, de atraso em relação ao calendário ocidental. A Rússia tinha um alfabeto cirílico, tem ainda, né? Ela tinha toda uma lógica. Tanto tem a Rússia oriental e a Rússia ocidental. A Rússia ocidental é a mais tradicional, né? dos eslavófilos, que gostavam mais daquela tradição antiga. E também uma Rússia que estava tentando se modernizar, porque é um grande país, um país que cresceu muito, né? Que pegando as regiões ali, é um país que queria se desenvolver também, um país que queria estar perto da realidade econômica dos outros. Então era isso. E às vésperas da Revolução Russa, em 17, a Rússia era um país extremamente diferente e atrasado perto dos outros. Aí eu separei em 3 pontos básicos para vocês. Na política, ali está a família do Nicolau II, ele e suas filhas, a sua esposa, e o seu filho também, o Nicolau II, da família dos Romanov, que estavam no poder na Rússia, a dinastia dos Romanov, desde 1613. Tá? Os Romanov. O Nicolau II foi o último rei, que foi assassinado pelos bolcheviques. Mas, enfim, é o chamado czarismo, que é o absolutismo deles lá, porque basicamente o poder é concentrado nas mãos do rei, do czar. O czar, gente, a palavra czar, ou czar com T também, é uma variação, né, da fonética do César, do Império Romano, tá? O czar, assim como o Kaiser é uma variação do César também, na Alemanha. A Rússia era um país ainda absolutista. Em meio disso tudo, no século XX, a Rússia era um país que parecia estar no antigo regime, como a gente tinha visto. Um país atrasado, enfim. Na economia, um país predominantemente agrário, que vivia da agricultura, extremamente rural, com muitos camponeses, mas que desde o final do século XIX já queria dar passos para a industrialização, fazer algumas modernizações para poder se colocar ao lado das potências ocidentais. Então, a Rússia tinha isso, né? Ela era muito presa à tradição, muito presa ao atraso em comparação com a Europa, e, ao mesmo tempo, fazendo uma força para correr e se modernizar. Então, a Rússia era isso, mas predominantemente atrasada ainda, certo? E a sociedade russa, se a gente fosse pegar uma pirâmide, né, quando a gente divide a sociedade, era basicamente dividida em 2 partes. Os boiardos, que eram os nobres donos de terra, que inclui a família dos Romanov, gente pertencente à igreja, até gente pertencente ao exército, uma Rússia de um catolicismo ortodoxo, a igreja católica lá é católica ortodoxa, tá? Aquela da divisão lá, e embaixo, a grande maioria, os mujiques, que eram camponeses. Até tu tinha operários na Rússia, mas era muito pouco, porque a Rússia tinha poucas fábricas, poucas indústrias. A grande maioria vivia no campo, vivia na terra. Eram chamados mujiques, os camponeses. E, gente, acreditem, até pouco tempo atrás da Revolução Russa, até a metade do século XIX, viviam muitos em regime de servidão. Servidão, como eram os feudos na Idade Média. E aí começou um processo de modernização, de dar terra para os caras, mas os caras compravam a terra em prestação, com trabalho. Só que a terra era muito cara e a prestação do trabalho que eles tinham que pagar ia levar a vida toda para pagar, então acabavam continuando sendo servo, entendeu? Então a Rússia era um país realmente atrasado frente aos outros. Então vejam bem, às vésperas da Revolução, isso é o que é o mais interessante, gente. Se a gente for olhar numa lógica de socialismo, de lógica socialista, e vocês vão ver depois as ideologias com o Thiago Schumann, em Sociologia e Filosofia, a lógica clássica do socialismo marxista, qual é que era a etapa, mais ou menos, né, que se acompanhou na história? O mundo do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. De acordo com as teorias técnicas do marxismo, o modo de produção capitalista criaria, né, a gente viu na Revolução Industrial, 2 classes antagônicas, a burguesia e o proletariado. Chegaria um momento que a burguesia exploraria tanto o proletariado, que o proletariado, né, inevitavelmente, por isso, ganharia uma consciência de classe e acabaria, né, se libertando disso, fazendo uma revolução contra a burguesia.
Então, quem é que ia imaginar? Quem é que ia imaginar que o primeiro país que fosse fazer de fato uma revolução socialista fosse um país que nem a Rússia, que nem indústria tinha? Se imaginaria o quê? Uma Inglaterra, uma Alemanha, não a Rússia, entende? Um país rural. E aí, aproveitando isso, gente, se vocês forem ver como a história é louca, em todo o século XX, os países que fizeram a Revolução Russa, todos eles eram predominantemente rurais. Quer ver? A Rússia. A China, em 49, quando fez a Revolução com Mao Tse-tung, era um país rural. O Vietnã, Cuba, todos os países não eram países industrializados de uma burguesia exploradora de um operariado organizado. Então vejam que o século XX mostrou outras realidades, né, da possibilidade de uma revolução socialista, não de acordo com o que se pensava no século XIX. E a Rússia era isso. E a revolução acontece durante a Primeira Guerra Mundial em 17, porém, a gente precisa entender o ano de 1905, que, na minha opinião, é o ano mais importante antes da Revolução, que é o ano que meio que já mostra para onde a Rússia está indo e por que em 17 tudo estourou. E esse ano é chamado de ensaio geral, ou ensaio revolucionário. Pode passar para frente, que aí os acontecimentos desse ano vão ser importantes para a gente entender. Gente, basicamente, o ano de 1905. Eu botei ali para vocês a letra A, B e C. Tá? A, B e C, por quê? Porque, gente, essa lógica de letra A, B e C, vocês façam a leitura dela numa lógica de causa e consequência. A letra A é a causa da letra B. E a letra B é a causa da letra C. Ao mesmo tempo, letra C é consequência de B e B é consequência de A. Então, a gente tem que ler tudo nesse sentido. Porque isso aí em livro, em material didático, tudo, ele não está organizado assim. Eu organizei assim para ficar mais inteligível para os alunos, tá? Esse tipo de organização aqui dessa realidade. O que vai acontecer? Gente, o ano de 1905 aí, tá? Ele é um ano que meio que impulsiona a Rússia para sair digamos, dessa letargia, desse atraso e principalmente social, tá? Porque é o ano que vai acontecer muitas coisas. Vamos lá, primeira coisa. Guerra Russo-Japonesa e Domingo Sangrento, na letra A. O que foi a Guerra Russo-Japonesa? A Guerra Russo-Japonesa foi uma guerra que, por interesses na região da Manchúria, na China, a Rússia ela entrou em conflito com o Japão. E a Rússia tomou um pau do Japão. Aliás, é a primeira vez na história, gente, que um país oriental vence um país ocidental numa guerra forte. Os japoneses vencem e vão vencendo cada vez mais nas batalhas, né? Os japoneses até que vão se render. E aqui um detalhe importante para vocês entenderem. Tá? Ô, Cris, tem café aqui se quiser pegar, ó. E o que acontece? O povo russo fala: what the fuck? Vocês gastam dinheiro, gastam soldados, gastam logística com uma guerra com o Japão lá para perder, enquanto podia dar terra para os camponeses, enquanto podia dar melhor situação de vida, podia dar comida para a gente. Ou seja, a guerra russo-japonesa e as baixas militares, as baixas humanas nessa guerra, elas tornam o governo antipático do povo. E pior do que isso, gente, 22 de janeiro de 1905, o povo pobre da Rússia, o povo, a maioria camponesa, alguns operários, eles vão até o Palácio de Inverno conversar com o czar, pedindo o quê? Comida, terra, pedindo outra coisa, pedindo um parlamento. Porra, quem sabe nós temos um parlamento. Sabe, gente, essa coisa de 3 poderes, essa coisa de ter um poder legislativo, o parlamento, ou seja, porque tudo é no czar. Tudo é o czar que decide, tudo é ele. Quem sabe não tem um outro poder. Pô, olha o que está acontecendo nos outros países, a gente está vendo. A gente quer uma coisa mais moderna, a gente quer uma coisa mais decente. Pacificamente desarmados. E, galera, foram recebidos a bala. Os caras foram assassinados covardemente neste domingo, dia 22 de janeiro, chamado Domingo Sangrento. É indesculpável. E aí se tem duas versões. Uma versão
é que o rei não estava no dia e o chefe da polícia mandou matar por conta própria. Outra que, na verdade, ele estava sim, fez de conta que não estava, mas o saldo foi o mesmo. As pessoas morreram, foram assassinadas e as pessoas não estavam nem armadas. As pessoas queriam conversar e aí aconteceu uma coisa terrível. E aí vocês veem. Soma. Por isso que eu digo que uma coisa leva a outra. Soma a guerra russo-japonesa, que já era ruim para o povo, com o Domingo Sangrento. Total, né, a perda de crédito do imperador com a população. Resultado disso, revolta, mais revolta, greve geral em algumas regiões que já tinham uma indústria, ali São Petersburgo, Moscou, porque a Rússia não era basicamente agrária, como eu falei, mas em algumas fábricas que tinham greve dos trabalhadores. E aí já tem nessa greve, né, as ideologias que estão circulando ali, mesmo que não possam circular livremente, porque o governo era um governo absolutista, não tinha liberdade de imprensa, nada, mas já começam as ideologias de esquerda e as ideologias diversas ali para combater o governo. Revolta do encouraçado Potemkin também. O que foi isso? Um navio de guerra encouraçado na região de Odessa, no Mar do Norte, que se revolta, tá? Se amotina, os marinheiros, os marujos pobres do encouraçado, tomam conta do navio e ameaçam atacar o governo. Vejam bem, uma greve geral de trabalhadores e uma revolta no mar por marujos contra o governo. Então, a imagem do czar está debilitada nesse momento por não saber lidar com a situação da Rússia. E aí, gente, isso leva à letra C. Como para você, tudo é uma questão de causa-consequência. O que faz o imperador Alexandre, o Nicolau II? Ele recua. Ele pensa, ok, se eu continuar batendo de frente, eu estou fodido. Ele cria, então, a que eu botei para vocês ali, a Duma. Duma é parlamento russo. Ele vai dizer, vou criar a Duma. Acho que o povo precisa disso. Eu vou criar um parlamento, as pessoas vão poder conversar, vão poder dialogar comigo e para lá. Foi tudo meio que fachada, porque depois, no outro ano, essa Duma já ficou meio que, sabe, inexpressiva, não tinha poder, mas ele criou aquilo ali para dizer, fiz alguma coisa. Só que mal ele soube que nessa época também foi criado um Soviets. E aí, olha a palavra, Soviets, que é, na verdade, Conselho de Operário Militar e Camponês, para se reunir para discutir ideias. Soviets. Ou sobre a União Soviética, temos um Sherlock Holmes aí. A União Soviética tem essa origem por causa desse nome. Os soviéticos eram uma espécie de associações de trabalhadores. Tá? Trabalhador. Depois eu li a mensagem ali. Que estavam ali para debater e para se opor também. E dentro dos soviets é que começam a aparecer os grupos de oposição. Antes de eu passar para o próximo slide, vejam bem que eu botei para vocês ali. O ano de 1905, olha como ele é importante. Ele vai acender o caldeirão na Rússia. E no ano de 1905 a gente entende para onde a Rússia está indo e quais são os grupos que estão aparecendo e que vão decidir o futuro da Rússia. Letra A, uma guerra contra o Japão perdida e um domingo sangrento, terrível. Geram protestos, greves, revoltas contra o traçado Potemkin, que gera o quê? Um recuo do governo, pelo menos a princípio, né? E a criação dos soviéticos. Isso tudo começa a inevitavelmente mover a Rússia para um caminho que só foi acelerado com a Primeira Guerra Mundial, mas que seria inevitável a longo prazo. Pode passar? E aí, gente, nós temos o quê? Nós temos aí os grupos, dentro dos soviéticos, por exemplo, nós tínhamos grupos de oposição. Tinham aí nihilistas, anarquistas de vários tipos, populistas, tinha o partido, o Cadete, grupos de uns que eram legais, outros eram ilegais, enfim. Porque, na verdade, mesmo não tinha eleição, não tinha nada, tudo era meio que por fora, né, dos panos, por baixo dos panos dentro da Rússia. E o principal grupo de oposição é o Partido Social Democrata ali, ó. O POSTR, Partido Operário Social Democrata Russo. POSTR. E aqui em cima estão Julius Martov e Georgy Plekhanov. Julius Martov e Georgy Plekhanov, que eram do Partido Democrata, uma linha do Partido Democrata que era chamada de menchevique.
Por que menchevique? Do russo, menchevique significa minoria. Tá? Minoria. Tem um grupo de menor pessoas, menor grupo. Tá? E os mencheviques tinham uma ideia bem ortodoxa de como a Rússia deveria ir. O Partido Social Democrata, em tese, ele acreditava no socialismo, que a Rússia deveria ser socialista. Só que os mencheviques, preste atenção, os mencheviques, eles eram ortodoxos, eles acreditavam o seguinte: a Rússia tem que ser socialista, mas ela nem é capitalista ainda, os mencheviques. Então, primeiro a gente precisa fazer uma revolução burguesa, capitalista, para ter um país industrializado. E aí o próprio desenvolvimento do capitalismo com a burguesia, com o proletariado, vai desenvolver as suas próprias contradições e os seus conflitos, para que daí esteja madura a realidade da Rússia para chegar no socialismo. Ou seja, vamos devagar. É uma ideia etapista. A Rússia está longe de ter uma revolução socialista. Então eles acreditavam naquele processo bem caricato, assim, sabe, bem tradicional, adequando a Rússia à Europa, assim, sabe? Ó, primeiro tem que fazer isso. Eles acreditavam primeiro numa revolução capitalista, que a Rússia devia ser capitalista. E tinha um outro grupo dentro do partido, que eram os bolcheviques. E bolcheviques, do russo, significa bolcha, maioria. E a grande liderança é o cara de baixo ali, o Vladimir Ilyich Ulyanov, chamado de Lenin. Tá? É que no Insta dele estava Lenin. Né? Então, o nome dele é esse, mas no @ Lenin do Insta. Né? O Lenin diz o seguinte: vão se fuder, seus mencheviques. Então, vocês querem, então, fazer primeiro a Rússia virar capitalismo, para depois socialismo? Então, quer dizer, vocês querem primeiro que, de uma exploração que a gente tem dentro de um governo aristocrático, rural, com czar, a gente passa a ser dominado, explorado por um burguês, por um capitalista, que fode os operários, para depois fazer a questão de caô, né? Isso que o Lenin achava. Aí diz o Lenin: a revolução socialista tem que acontecer de forma imediata, de acordo com a realidade da Rússia, e não de acordo com a ortodoxia de uma ideologia. Façamos a revolução de acordo com a nossa realidade. Criaremos uma vanguarda, um partido que leve os trabalhadores com ele. E se nós temos o quê? Muitos camponeses e poucos operários, a revolução tem que ser assim. Vamos juntar, então, os camponeses e operários. Inclusive, gente, a foice, o martelo, né, aquela imagenzinha que a gente tem do comunismo, foi criado por ideia dos bolcheviques. Seria a união da foice, representando os trabalhadores do campo, e o martelo, representando os trabalhadores da indústria. Que haja essa junção, haja essa fusão, e que a gente faça a revolução assim. E não vamos esperar, né, a história quem faz é a gente. Então, vejam bem, e esse partido, gente, entre mencheviques e bolcheviques, ele se racha definitivamente em 1914. Em 1914, eles realmente têm uma política e um programa diferente um do outro. Ok? E aí, obviamente, que os bolcheviques mais radicais eles estavam sempre isolados e caíram, inclusive na época da guerra ali, o Nicolau, o rei, né, ele tinha até proibido, e o Lenin estava exilado, eles estavam fora do país e tal, quando acontece a guerra. E quando acontece a guerra, para vocês, a Rússia ela vem tomando um pau, vem sofrendo derrotas, e, gente, em 1917, pode passar para frente, por favor, em 1917, o que vai acontecer? É o primeiro passo do processo revolucionário. Tá? Deixa eu ver o que a Marina perguntou aqui. Quando acontecia isso, o governo... ainda era czarista, Marina. Sim, ainda era czarista o governo. Até 17. Isso tudo era oposição ali dentro, tá? Dentro dos sovietes e tal. Galera, em 17, tá? Com a derrota na guerra, e o próprio rei tenta ir para a guerra junto, seu chefe militar e toma um pau. E quanto mais as pessoas morrem na guerra, mais as pessoas passam fome durante a guerra,
mais a oposição ganha simpatia da população. E quem lidera no primeiro momento isso são os mencheviques. São os mencheviques. E eles é que são ali, eles têm o Soviete Central de Moscou, e eles é que começam no primeiro momento a aglutinar o exército e virar o jogo, e é eles que em fevereiro deste ano, março para o nosso calendário, porque o calendário deles tem aquele delay, né? Eles é que tomam o poder. Então, muito cuidado, gente. Aliás, depois eu falo isso. Deixa eu terminar aqui. Os mencheviques tomam o poder em 17. Eles vão afastar, isolam numa casa de campo a família dos Romanov, tomam o poder. E aí eu pergunto para vocês, né? São os mencheviques que estão no poder. Se são os mencheviques, a revolução, vocês sabem, não é socialista. Porque os mencheviques tinham aquela visão de etapas, né? Então eles tomam o poder e pensam o quê? O capitalismo. Então a revolução tem esse caráter liberal. E quem governa o parlamento daí? Alexander Kerensky, que é o líder do parlamento, e parará. Só que, gente, o grande erro dos mencheviques, como eles têm a mentalidade capitalista, de fazer a Rússia se desenvolver, né, de forma burguesa e parará, eles entendem que a guerra, ao lado da Tríplice Entente, pode ser boa, porque se ela for vencida, a Rússia vai ser a vitoriosa junto com os vencedores e ela vai colher os frutos e o país vai se desenvolver. Só que era tudo que eles não queriam. Tudo que o povo não queria era guerra. Então a grande notícia, a grande decisão terrível, antipática e burra dos mencheviques foi manter o país na guerra. E outra, anistiou os políticos. Pô, é um governo liberal, não é mais uma ditadura. Vamos anistiar. E aí o Lenin volta. O Lenin volta para a Rússia. Sacou? Inclusive, o Lenin socialista ainda tem aqueles documentos que foi ajudado pelo governo alemão, financiado pelo governo alemão. O governo alemão também queria que a Rússia largasse da guerra ali. Para a Alemanha, vocês viram, né? Então o governo alemão falou, Lenin, vai lá, me ajuda. E aí o Lenin volta para a Rússia, que estava exilado. Presta atenção. E o Lenin vai fazer o famoso discurso das teses de abril. Teses de abril do Lenin. O que ele fala? Que merda de revolução é essa que a gente está tendo na Rússia? Onde o povo continua morrendo na guerra e onde continua tendo exploração, onde o camponês não tem a sua terra, onde a gente trocou o rei pelo capitalista para fuder com todo mundo. O povo precisa sair da guerra, o povo precisa de paz, o povo precisa comer, precisa de pão, e o povo precisa de reforma agrária. Paz, pão, terra. Paz, pão e terra. Aí, gente, o governo passa a ser hostilizado pela própria população que apoiou, porque daí eles enxergaram o governo como um governo corrupto, traidor, que manteve o povo na guerra. Então, as teses de abril do Lenin, Paz, Pão e Terra, foi como música para os ouvidos dos camponeses e para os trabalhadores em geral. E aí, nós temos o quê? Uma revolução dentro da revolução. Porque a Revolução de Fevereiro, dos mencheviques, ela errou naquele sentido e deu espaço para a oposição dos bolcheviques realmente ganharem as massas com um discurso mais agressivo, de fazer uma reforma agrária e, principalmente, de tirar o país da guerra. E aí o Trotsky, que era um outro líder da Revolução, ele cria a Guarda Vermelha, que seria a Guarda Revolucionária dos bolcheviques para lutar contra o próprio governo. Então, veja bem, se vocês verem a Revolução Russa de um aspecto geral, a gente lembra do quê? Socialismo. Né? Mas a primeira fase dela, ela não é socialista. A primeira fase da Revolução Russa, ela tem um caráter liberal capitalista, porque ela foi feita pelos mencheviques. Certo? Então, se a prova pedir para vocês a Revolução Russa no geral, aí a gente sabe o que ela significou. Mas se a prova pedir no plural, as revoluções russas. Como assim revoluções? Sim, tem duas fases. Ou se pedir a Revolução de Fevereiro, tu sabe que é menchevique. E aí nessa aí tu não pode marcar nada ligado ao socialismo, porque ela tem outra tendência.
E aí, dentro disso, pode passar agora, nós temos a revolução que foi vitoriosa, a Revolução de Outubro, liderada pelos bolcheviques, que é consequência também, gente, do fracasso dos mencheviques ali ao lidar com ela. E agora sim, agora com essa revolução dos bolcheviques de outubro, a gente vai ter a imediata implantação do socialismo. Como assim socialismo? Não é tudo para todos. Muito pelo contrário, não foi tão assim. O socialismo no sentido aqui de estatizar. Sabe quando a gente fala hoje, essa discussão meio, né, esquerda, direita, Estado, o socialista que é o Estado, é nesse sentido. O Estado controlaria tudo. O Estado seria o grande detentor, né, dos meios de produção. Acabariam com as empresas privadas e as indústrias. Tudo ficaria por controle do Estado. A reforma agrária, as grandes propriedades foram reformadas, foram banidas e foram distribuídas terras para o Estado, para os trabalhadores trabalhar. Tudo foi Quando a gente fala em implantação do socialismo aqui, nós falamos em uma nacionalização de tudo que era importante dentro da Rússia, com os bolcheviques, que derrubaram os mencheviques. E aí o governo inicial passa a ser o Conselho dos Comissários do Povo da Rússia. Então vejam bem, só para fechar essa primeira parte aqui da Revolução Russa, nós temos aí uma revolução com duas fases, tá, gente? A Revolução de Fevereiro, liberal capitalista, feita pelos mencheviques, e que o grande erro dela, apesar de ser liberal e de tentar manteve o povo na guerra, estimulando a oposição dentro dela mesma, que eram os bolcheviques. Naquele momento, o povo estava desesperado, fome e querendo sair da guerra, principalmente. E aí a revolução sofreu uma outra revolução dentro dela, que seria a Revolução de Outubro. Que essa é a famosa, tá? Essa é a famosa, essa é que todo mundo fala. Mas cuidado, que vocês vão fazer vestibular. Tem essa primeira aí que não é muito conhecida, mas aconteceu e que facilitou a outra. E aí nós temos um governo agora, de fato, que vai ter tendências socialistas. E aí, de cara, o Lenin já é escolhido como o grande líder da Revolução e o primeiro, digamos, primeiro líder, primeiro presidente, vamos dizer assim, primeiro chefe político desse novo governo, que começa aí da virada de 17 para 18. Pode passar? Isso vai dar tempo nós fazer. Tem tempo aqui. Aí nós vamos no governo Lenin, tá, gente? O mais importante, digamos assim, que deu a cara da Revolução Russa. O Lenin, então, vai governar a Rússia, o chefe dessa revolução bolchevique, tá? Lembra que eu disse para vocês, antes mesmo da guerra mundial acabar, os países capitalistas já estavam preocupados com a Rússia que tinha virado socialista, né? Porque que acontece? A Rússia sai da guerra em 17, negocia com a Alemanha, e em 18 assina o Tratado Brest-Litovsk, que é um tratado que cedia regiões do antigo Império Russo para a Alemanha, que depois a Alemanha perde no Versalhes, mas cedia os tratados, aqueles territórios para a Alemanha, que seria depois ali a Estônia, a Letônia, a Lituânia, regiões ali do oeste da Rússia, que era do antigo Império Russo, em troca de sair da guerra e fazer a sua política. Só que, já nesse período, as potências europeias capitalistas pensam, não, esse país não vai se criar. E já, gente, no ano seguinte, antes mesmo da guerra ter o fim total, a Primeira Guerra Mundial, já tropas ocidentais entram na Rússia, ao lado de quem? Ao lado do chamado Exército Branco, que era o exército contra os bolcheviques, que era chamado de Exército Vermelho. Tá? A Guarda Vermelha virou o Exército Vermelho, os bolcheviques, e contra eles tem o Exército Branco. Quem faz parte do Exército Branco? Os mencheviques, que tinham perdido, pessoas que queriam a volta até da monarquia, e as potências capitalistas, obviamente, que queriam acabar com... porque já pensou, a ideia socialista se espalha e vai se espalhar. Pensem bem. Os trabalhadores tomando o poder, pensem bem. A ideia da Revolução Russa é a ideia de que os trabalhadores tomaram as fábricas e ocuparam as fábricas. O povo está no poder. Isso aí, pensa num país que está destruído com a guerra por causa do capitalismo. Que eles vão pensar, o povo vai achar que tem que fazer isso aqui. Então a gente tem que acabar com a Rússia antes que ela comece. Então tu vai ter uma guerra lá.
os caras vão invadir a Rússia e vai ter 3 anos de mais um puta conflito. E acreditem, gente, apesar disso tudo, os bolcheviques vão vencer. Que vai dar mais estímulo para eles ainda. Só que dentro disso, uma coisa importante aqui. Durante a Guerra Civil, o Lenin adotou o chamado comunismo de guerra. O que é isso? Centralização e expropriação quase de tudo que as pessoas tinham para usar na guerra. Então, se, por exemplo, aqui a Yasmin, o Gabriel, o Pablo, são camponeses que têm sua terrinha, revolução. Chega lá o governo e fala, meu, quanto é que tu produziu aí de trigo? Deu tanto. Então, fica... deu 10 quilos, vamos dar um exemplo. Fica 1 quilo para ti, para tua família, dá 9 para o governo. Pô, mas daí, meu querido, revolução, cara, vai lá, faz mais um furo na tua cinta aí, vai ficar magrinho, mas pensa na revolução, os caras, o exército precisa, o povo está em guerra. Então, os caras falam, ok. Então, quer dizer, esse comunismo de guerra foi meio ruim para a população, foi tri ruim para a população, porque os caras expropriavam tudo em nome de socialismo para a guerra. De fato, ajudou, mas acreditem, a produção da Rússia caiu. Então, tu imagina, tu faz uma revolução socialista popular em nome do povo, quando ela começa, a produção do povo diminui, se produzia menos que se produzia na época do czar. Então esse comunismo de guerra, que foi o uso da produção das pessoas para usar na guerra e para sustentar o governo que estava lutando, foi antipático para os camponeses. O que o Lenin pensou? Se a gente fizer isso, a gente está dando tiro no pé. Porque se o camponês e o operário, que são os vínculos da nossa revolução, se voltarem contra a gente se fudeu. Então, terminou a Guerra Civil. Né? Aliás, tem que mudar ali, gente. Desculpa ali, ó, a Guerra Civil. Não, tá certo, 21. Terminou a Guerra Civil, o que faz o Lenin? Não tem como a gente manter isso aí. Aí o Lenin cria uma coisa que até hoje é polêmica, que já dividiu opiniões naquela época e divide até hoje. O Lenin cria a NEP, a Nova Política Econômica. Está escrito NEP porque é a sigla da legenda em inglês, que é a legenda internacional. O que foi a NEP? Lenin disse, para dar 2 passos para frente no socialismo, temos que dar 1 passo para trás. Ou seja, temos que recuar. Que recuo é esse? Preste atenção. Deixa o capitalismo acontecer em pequena escala. Deixa o produtor ganhar o dinheiro dele, vender a comida que está produzindo. Dá terra para os caras. A fábrica é até tantos funcionários, capital privado, deixa eles lucrarem. Olha que interessante, né? Usou o estímulo capitalista dentro da Rússia para que a ideia de socialismo desse certo ou para que a produção voltasse. Entende? Então, se a gente for o Estado controlar tudo, a gente vai se foder. Claro, as grandes empresas, os bancos, né, o macro fica nas mãos do Estado. Mas no varejo, deixa os caras produzir e ganhar o dinheiro deles. E acreditem, gente, a Rússia deslanchou. O Lenin foi pragmático, foi inteligente, não foi ortodoxo. Claro que, como eu falei para vocês, de opiniões, e é claro que isso causou depois problemas, porque daí, quando mudou a situação, os caras queriam ficar capitalista para sempre. Mas, enfim, ele estimulou algo que é inerente, né? Humano, da produção geral, do capitalismo, do empreendedor, para salvar o próprio socialismo. Então, adotou práticas liberalizantes para salvar uma ideia totalizante de Estado, que seria o socialismo ali. A NEP. E aí, gente, de 22 para 23, a Rússia se aliou e projetou esse governo em regiões adjacentes, criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Rússia ela passa a ser chamada de União Soviética, mas tecnicamente a Rússia continua sendo Rússia. Só que ela, em parceria com as outras, formam todas juntas a União Soviética. Mas a Rússia continua sendo Rússia. Tá? Mas a União Soviética passa a ser a grande, o satélite de tudo isso. E aí a gente chama a União Soviética a partir de 3. Tá? E o Lenin morre, tem uma doença mental, misturada com doenças, sífilis, que não sei o quê, ele morre. Ele morre em 1924
e a disputa deles fica... Eu vou fechar aqui a aula, tá? Só com esse detalhe para vocês poderem ver. O Lenin, os dois grandes líderes são o Trotsky e o Stalin, né? Leon Trotsky e Stalin. O Trotsky tinha uma ideia de revolução permanente, e o Trotsky era o cara que o Lenin queria que ficasse no lugar dele, mais moderado, mais democrático nesse sentido. E o Trotsky tinha uma ideia de revolução efeito dominó, revolução permanente. O mundo inteiro tem que ser socialista, nós temos que fazer a Revolução Russa se espalhar, porque se a gente ficar sozinho, a gente se isola. E tinha o Stalin, que falou, não, socialismo num só país. Não adianta a gente estender a revolução se aqui a gente não conseguir desenvolver o socialismo. Primeiro a gente reforça e desenvolve o socialismo aqui, depois a gente pensa lá fora. E como o Stalin tinha mais força política no partido, no grupo, e a população não queria mais guerra, porque tinha feito a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil, e a ideia de revolução permanente para a população pareceria mais guerra, o Stalin foi eleito novo chefe de Estado da Rússia. E aí nós chegamos num stalinismo que é bem diferente do que vinha acontecendo com ele, que a gente vai ver semana que vem. Stalinismo e depois também o nazifascismo. Beijo do Soro, que Deus abençoe a quase todos vocês e até semana que vem. Tchau, Sor.